Sabe, como é que um jogo, mesmo mais simples, consegue pensar? Hoje a gente vai desconstruir exatamente isso. A lógica que é simples, mas olha, é super poderosa, que dá vida a um jogo. E o mais legal é que os princípios que a gente vai ver aqui passo a passo são a base não só para esses joguinhos básicos, não. Eles são a base para aqueles universos gigantescos que a gente adora. Vamos lá, vamos entender como um jogo é programado para pensar, para lembrar e, claro, para reagir. Beleza, então para a gente entender isso, o nosso caminho vai ter 4 etapas bem diretas. Primeiro, a gente vai dar uma memória para o jogo. Depois, vamos definir as regras do jogo. Na sequência, criar a interface para a gente poder interagir. E por último, claro, como é que se ganha o jogo. E aí fica a pergunta, né? Como é que um programa, que às vezes parece tão simplesinho, consegue saber o que está acontecendo, tomar decisões e criar toda essa experiência interativa? Bom, a resposta para isso tudo começa com uma coisa. A gente precisa criar uma memória artificial para ele. Então vamos lá. O primeiríssimo passo para dar qualquer tipo de inteligência para um jogo é dar memória para ele. E como a gente faz isso? A gente usa o que se chama de variáveis globais. Pensa nelas como se fossem umas caixinhas, umas gavetas de informação que o jogo pode abrir, ler o que tem dentro e até mudar o conteúdo a qualquer momento. E aqui estão as nossas 2 primeiras caixinhas de memória, as essenciais para o nosso jogo. A primeira é a variável pontos, que claro começa com 0. A segunda é a vidas, que começa com 3. Esse aqui é o estado inicial do jogo, sabe? É o ponto de partida de onde todas as outras regras vão começar a funcionar. Ok, o jogo já tem memória. E agora? Bom, agora a gente precisa dar a ele instintos, basicamente as regras. E a ferramenta para isso é a famosa lógica se, então, que é tipo a espinha dorsal de qualquer programação de jogo. É bem simples. Se alguma coisa acontece, então o jogo faz outra coisa. E pode acreditar, essa lógica repetida milhares e milhares de vezes é o que faz um inimigo num jogo super complexo decidir se vai atacar ou se vai fugir. É a mesma base. E olha só que legal ver essa primeira regra funcionando na prática. A condição é, se o personagem colide com um item, o que acontece? As ações são imediatas. Então, primeiro, o item some da tela. E segundo, mais importante, o sistema vai lá na nossa caixinha de pontos e adiciona 1. É exatamente assim que a pontuação do jogo funciona. Mas claro, um jogo sem desafio, sem consequência, não tem muita graça, né? E é aí que entra a regra de penalidade. A condição é a seguinte: se o personagem sai dos limites do mapa do jogo, as ações, então o sistema vai lá na variável vidas e tira 1. E além disso, reinicia a fase. É isso que cria aquele ciclo de risco e recompensa que deixa qualquer jogo interessante. Peraí, até agora o jogo já sabe a pontuação, já sabe quantas vidas ainda tem, mas essa informação está toda guardada, invisível para quem está jogando. Então, a próxima etapa é construir uma ponte, uma forma de comunicação, ou seja, uma interface para que a gente possa ver esses dados em tempo real. E aqui a gente vê um exemplo prático de como essa ponte é construída. Vamos imaginar que o nosso jogo é sobre ecologia. A gente pode ter um comando de texto que mostra na tela as palavras sustentabilidade e energia. O que o sistema faz é simplesmente juntar esses textos fixos com os valores que estão, naquele exato momento, guardados nas nossas variáveis, pontos e vidas. Então, o que aparece na tela é uma combinação do texto com o número atualizado. Mas como é que essa informação na tela se atualiza tão rápido, de forma instantânea? A resposta está num conceito chamado every tick, ou a cada tique. Pensa no tique como se fosse o pulso do jogo, sabe? Uma batida de coração que não para nunca. A cada batida dessas, a cada pulso, o sistema checa tudo de novo, inclusive se precisa atualizar o texto da tela. É essa frequência absurda que cria a ilusão de que aquele mundo digital está vivo e respondendo a tudo na mesma hora. Bom, agora vamos para a etapa final, onde tudo isso se conecta. A gente já tem memória, já tem regras e já tem uma interface para mostrar as coisas. Só está faltando uma peça para fechar o quebra-cabeça, um objetivo claro. Afinal, como é que se vence esse jogo? E a resposta é 5. Esse é um número mágico. O que acontece é que o sistema do jogo, a cada tique, lembra? A cada pulso, ele está constantemente fazendo uma verificação. Ele fica o tempo todo se perguntando, o valor que está lá na variável pontos já chegou em 5 ou passou de 5? E aqui está a regra final, a regra que define a vitória. E claro, ela usa a nossa velha conhecida, a lógica se, então. A regra é, se a variável pontos for maior ou igual a 5, então o sistema tem uma ordem, mudar de tela, ir para a tela de vitória. Simples assim. Objetivo cumprido. Então,
Para a gente resumir, a gente criou uma memória usando variáveis. Demos instintos para o jogo com a lógica se, então, e construímos uma ponte de comunicação com a interface. Esses são os bloquinhos de montar que juntos formam um jogo completo. E o mais impressionante de tudo é parar para pensar que a diferença entre esse jogo simples e um daqueles épicos de mundo aberto não está na complexidade da lógica em si. A lógica é a mesma. A diferença está na quantidade e na criatividade de como esses mesmos bloquinhos são combinados. Com essas regras tão claras, a pergunta que fica no ar é: que novos jogos, que novos mundos dá para a gente imaginar agora?